Olá pessoal, bem-vindos. Estamos iniciando mais uma semana com uma novidade agora, volume novo, que é o volume 10. Vamos entrar nos fundamentos da eletricidade, relacionando por enquanto as grandezas vetoriais associadas à eletricidade. Bom, nesse volume 10, nós iremos trabalhar no capítulo 19, das páginas 4 a 8. Esse assunto vai ser abordado nessa semana, do dia 1º ao dia 5 de junho. Essa primeira parte nossa ela é uma parte mais conceitual, é uma parte mais teórica, então os exercícios nossos vão ser exercícios voltados a essa teoria. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, quais são os objetivos dessa unidade? Determinar a carga elétrica de um corpo eletrizado. Daqui a pouco nós vamos definir isso. No final dessa primeira parte nós chegaremos com uma relação estabelecida entre carga elétrica e carga elementar, identificar e diferenciar os processos de eletrização, resolver situações que envolvam o princípio da conservação de cargas elétricas, compreender o que é força elétrica e campo elétrico, e resolver problemas que envolvam força elétrica e campo elétrico. Bom, nossa primeira parte ela está relacionada ao conceito de carga elétrica. Isso se encontra nas páginas 5 e 6 do volume 10 dessa apostila. Então vamos definir. Então, princípio da eletrostática. Ao longo da história, vários pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento da eletricidade até que pudéssemos usufruir de suas inovações tecnológicas. O primeiro registro que temos acerca de um fenômeno elétrico foi feito pelo filósofo grego Tales de Mileto. Na antiguidade, o filósofo grego observou que, ao atritar uma pedra de âmbar na pele de animais, ela adquiria a capacidade de atrair alguns corpos leves, como um pedaço de feno colocados próximo a ela. Então, nessa figura nós temos o seguinte: o âmbar é uma resina sólida retirada de algumas árvores. Em grego, denomina-se eléctron. Está aí o surgimento do estudo da eletricidade. Eléctron significa, electron em grego significa âmbar. Continuando, na Idade Média, o estudo da eletricidade recebeu poucas contribuições significativas, até o século XVII, quando William Gilbert verificou que os objetos atritados com âmbar também adquiriam o mesmo comportamento elétrico. Ou seja, quando eu pegava um objeto qualquer e atritava com âmbar, eu ia ter uma troca de cargas elétricas entre o âmbar e o objeto. Foi com base nessa observação que se passou a adotar a palavra elétron, que em grego corresponde a âmbar. Carga elétrica. Durante os séculos 19 e 20, várias teorias sobre a composição da matéria foram desenvolvidas para explicar diversos fenômenos naturais, entre eles os fenômenos elétricos. As primeiras explicações mais concretas sobre a natureza da eletricidade e sua relação com a estrutura da matéria foram propostas por Joseph John Thomson. Em 1897, o cientista inglês observou que em um tubo de Crookes, deflexão de raios catódicos pelo campo magnético de um ímã evidenciavam um comportamento elétrico da matéria. Então é isso aqui, Originado pela tensão aplicada nos polos, eu crio uma diferença de potencial aqui que nós vamos ver mais na frente,
que vai fazer com que esses elétrons desloquem-se de um ponto ao outro desse tubo, o raio de tonalidade verde é a luz emitida pelas moléculas do gás no interior do tubo de raios catódicos. A atração ou repulsão provocada pelo ímã indica que essas partículas apresentam cargas elétricas. Isso daqui nós vamos fazer um estudo detalhado depois, tá, pessoal? Nós vamos relacionar campo elétrico com campo magnético. Então aqui por enquanto é só para a gente poder definir a teoria e chegar em carga elétrica. Bom, em 1909, Robert Andrews Millikan determinou o valor da carga do elétron. Utilizando uma câmara com vácuo, o cientista pulverizou partículas de óleo carregadas negativamente. As gotículas inicialmente caíam pela ação da força-peso, mas com o uso de placas carregadas positivamente, Millikan equilibrou a força elétrica e a força gravitacional, possibilitando o valor da carga elementar. O que seria essa carga elementar? A carga elementar é a carga de apenas um elétron. Tá? Millikan determinou a carga do elétron equilibrando a força elétrica e a força-peso da gotícula de óleo. Então, o que ele fez? Ele borrifou, gotinhas de óleo dentro dessa câmara de vácuo. Elas passavam por uma placa de metal carregada positivamente e na hora que elas passavam por essa fenda dessa placa de metal carregada positivamente, com uma placa carregada negativamente aqui, isso é para dar uma diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial ela vai gerar movimento dessas gotículas. O que ele fez? Como essas cargas estavam carregadas negativamente, essas gotículas de óleo, elas iriam ser atraídas por essa placa carregada positivamente. Então, a partir do momento que ele controlava a diferença de potencial entre essas duas placas, ele fazia com que uma força elétrica sobre essa placa equilibrasse a força-peso. Então, a força elétrica seria no sentido para cima. Por quê? Porque essas cargas negativas seriam atraídas por essa placa positiva após passar por essa fenda, certo? E a força-peso teria o poder de atrair essas gotículas para baixo devido à ação do campo gravitacional. Então, o que ele fez? Aplicando tensão entre essas duas placas, ele equilibrou essa força elétrica com a força-peso. Bom, com base nesse experimento, esse cara aqui é o Millikan, tá? E na análise de inúmeras gotículas, Millikan chegou ao valor da carga de um único elétron. Então, daqui para frente, toda vez que a gente for trabalhar com carga elétrica e a gente tiver que estabelecer a essa carga elétrica a carga elementar de um elétron, essa carga elementar sempre vai ter o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Coulomb é a unidade de carga que relaciona o valor dessa carga elementar. Bom, alguns anos após a determinação da carga elétrica, o físico neozelandês Ernest Rutherford, em um experimento no qual um feixe de partículas alfa foi emitido sobre uma fina folha de ouro, propôs o modelo atômico análogo ao modelo do sistema solar. Então, ele observou que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina. Algumas eram repelidas e outras eram desviadas. Então, eu tenho partículas que atravessam a lâmina, não muda a direção, umas que são refletidas nessa região aqui e as outras que são desviadas, essas daqui e essas daqui. Bom, a conclusão que ele chegou era que o átomo possui um grande vazio e seria formado por outras partículas, os prótons e os elétrons.
O átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Então, no núcleo do meu átomo se encontram os nêutrons e os prótons. Quer dizer, para eu ter no núcleo os prótons agregados a esse núcleo, e como elas são cargas de mesmo sinal, existe uma energia muito grande para manter esse núcleo agregado. Porque em volta, na eletrosferas, eu tenho os elétrons livres, que são as cargas que possuem mobilidade. Então, quando a gente vai fazer eletrização de um corpo, a gente está relacionando essa eletrização com o ganho ou perda de elétrons desse corpo. O corpo não vai perder nem ganhar próton, tá? Ele vai perder ou ganhar elétrons, porque os elétrons têm mobilidade elétrica. Bom, com base em um experimento com lâminas de ouro, Rutherford propôs um modelo atômico em que os prótons constituem o centro do átomo e os elétrons orbitam o seu redor. Então, os prótons estão no núcleo e os elétrons estão orbitando ao redor desse núcleo. Mais ou menos dessa maneira, tá? Então, quando eu vou eletrizar um corpo, eu estou eletrizando um corpo relacionando esses elétrons que têm mobilidade. Se eu dividir o meio aqui, eu crio bomba, tá? Então eu não vou fazer a divisão do núcleo aqui para transmitir energia elétrica, essas coisas todas. Eu estou trabalhando com esses elétrons livres. O núcleo ali é fisão nuclear. Eu crio bomba ou eu crio energia para uma usina nuclear. Bom, as descobertas de Thomson, Millikan e Rutherford são de grande relevância para a compreensão da estrutura da matéria. De acordo com o modelo atômico, os elétrons orbitam em torno de um núcleo e têm liberdade para serem capturados por outros átomos. A carga elétrica adquirida por um corpo depende, portanto, do número de elétrons perdidos ou ganhos. Isso é muito importante, tá? Eu só eletrizo um corpo quando ele ganha ou perde elétrons. Bom, como a carga de um elétron é igual a menos E, se um corpo neutro recebe N elétrons, sua carga total passará a ser negativa. Então, quando um corpo ganha elétrons, ele tem a condição de ter uma carga total no final negativa. Bom, de maneira análoga, se um corpo neutro perder N elétrons, sua carga total passará a ser positiva. Então, para o corpo neutro, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro é aquele onde o número de elétrons é igual ao número de prótons. O mais soma com menos, cancela. Se eu tenho a mesma quantidade de mais e a mesma quantidade de menos, está todo mundo cancelando entre si. Então esse corpo é neutro. Se esse corpo receber elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Se esse corpo neutro perder elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Então o corpo fica positivo não é porque ele ganha prótons, é porque ele perde elétrons. Beleza? Bom, assim a carga total de um corpo é estabelecida por a carga Q total de um corpo é mais ou menos o número de elétrons que esse corpo recebeu ou perdeu, vezes a carga elementar. Então, se o resultado fica positivo, o que tem que ficar claro aqui é o seguinte, é o contrário, tá? A carga elétrica positiva de um corpo significa que ele perdeu elétrons. A carga elétrica total negativa de um corpo significa que ele ganhou elétrons, certo? Bom, então sendo N o número de elétrons em falta ou excesso em um corpo, Q é a quantidade de carga elétrica total desse corpo e E é a carga elementar, que a gente sempre vai ter que acostumar com o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, nessa expressão, N é o número de elétrons em falta ou excesso, Q maiúsculo é a quantidade de carga elétrica do corpo, é o que ele vai ter em excesso ou em falta depois da eletrização, e E é a carga elementar.
Bom, as grandezas Q e E são medidas em Coulomb no sistema internacional. Bom, com isso eu fecho essa primeira parte. Daqui a pouco eu volto para encerrar essa primeira parte de eletricidade dessa nossa nova apostila. Um abraço e até daqui a pouco.